Oi pessoal, tudo bem? Bom, então essa é uma aula, né, um aulão aí para finalizar os nossos conteúdos aí que a gente viu durante as nossas aulas se preparando aí para o TRT da 4ª região. Eu preparei para vocês, gente, algumas questões misturando matemática e raciocínio lógico que está na área do aluno aí para vocês acompanharem. Então, como eu falei, um aulão pré-prova, ok, gente? Então vocês têm aí nesse material, eu coloquei aí a primeira questão da Fundação Carlos Chagas, que é importante para a prova de domingo, que diz o seguinte: em dezembro de 2007, um investidor comprou um lote de ações de uma empresa por R$8.000. Sabe-se que, em 2008, as ações dessa empresa sofreram uma valorização de 20%. Em 2009, sofreram uma desvalorização de 20% em relação ao seu valor no ano anterior. E em 2010, se valorizaram em 20% em relação ao seu valor de 2009. De acordo com essas informações, é verdade que nesses três casos, o rendimento percentual do investimento foi de... E aí nós temos as alternativas. Gente, essa é uma questão tradicional aí da Fundação Carlos Chagas. Em vários TRT caíram questões de porcentagem dessa forma. Então o que eu tenho que fazer? Vocês viram que eles deram ali aqueles 8.000. Então, nessa questão número 1, questão 01, nós temos ali o valor aquele de R$8.000. Mas eu não preciso usar esses R$8.000. Porque não esqueçam, gente, quando a gente viu, quando aumenta tantos por cento, eu digo para vocês, olha, esse apagador aqui sofreu um aumento de 30%. O que eu tenho que fazer? Vamos chamar A de apagador, ok? Esse aqui é o preço do apagador. Ele sofreu um aumento de 30%. Eu multiplico por 1,3 vezes o valor do apagador. Agora, se eu disser assim, não, esse apagador aqui sofreu um desconto, teve um desconto de 30%, aqui houve um aumento, agora um desconto de 30%, então ele não é mais 100%, ele é quanto? 70%, e 70%, gente, é 70% de A, então é 0,7. Agora, se eles colocarem para a gente assim, ó, o apagador aumentou 30%, multiplico por 1,3. Em seguida, no próximo mês, esse novo valor sofreu um desconto de 30%, então agora ele vale 0,7. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1,3 por 0,7. Então, vamos fazer 13 multiplicados por 7. 7 vezes 3 vai dar 21, vão 2 lá em cima. 7 vezes 1, 7, vai dar 9, ok? 7 vezes 3, 21, ali dá 9, agora arrumando... duas casas, esse valor aqui deu 0,91 de A. E o que significa 0,91? Isso aqui é 91% de A. 91% de A significa, mesmo aumentando 30% e depois reduzindo 30%, ele ainda ficou mais barato. Quanto mais barato? 9%. Uma coisa que valia 100% lá no início, chegamos em 91%. Então, esse tipo de questão, gente, para domingo, a probabilidade, a chance de cair é muito grande. Então, não esqueça. Agora, voltando aqui para esse que a gente tem aqui na TV e que tu tem aí no teu material aí na área do aluno. Então, ele diz que o investidor comprou um lote de ações por esse valor aqui, de R$8.000. Eu não preciso usar esse valor, não preciso. Posso chamar esse 8.000 de P. P é o preço. E aí, sabe-se que 2008, né, em dezembro de 2007, ele comprou esse lote de ações. Sabe-se que em 2008 as ações dessa empresa sofreram uma valorização de 20%. O que é uma valorização? Um aumento de 20%. E um aumento de 20% corresponde a uma multiplicação por 1,2.
Muito bem. Em 2009, sofreu uma desvalorização de 20%. Então, aquele novo valor não vale mais 100%. Ele sofreu uma desvalorização. Aí ele ficou quanto? 80%, que é 0,8. E aí depois diz, em relação ao seu valor no ano anterior. E em 2010 se valorizaram 20% em relação a 2009. De acordo com essas informações, é verdade que o rendimento percentual vai acontecer quanto? Aí vem as alternativas. Então eu coloquei aí nesse nosso material, aqui aparece, ó gente, lembra o que eu falei para vocês, ó, o primeiro aumento multipliquei por 1,2. Esse aqui é o novo valor. Em seguida, isso aqui, o que aconteceu? Diminuiu 20%. Então isso aqui, ó, é o novo valor, vale 100%. Só que aí houve uma desvalorização de 20%. Isso aqui ficou valendo quanto? Vamos lá, próxima tela, 0,8. 0,8. Fechou? 0,8 de 1,2. Esse aqui agora é o novo valor. E aí diz que esse novo valor teve o quê? De novo uma valorização que nem lá no primeiro caso. De quanto? 20%. Vou multiplicar de novo por 1,2. Fazendo 1,2 vezes 0,8 vezes 1,2, e lembrando, gente, na hora da prova, a gente viu isso nas nossas aulas, eu falei nessas multiplicações envolvendo vírgula, ali nós faríamos a multiplicação fazendo então 12, né? Tu tem 1,2 vezes 0,8 vezes 1,2 de P. Então eu vou multiplicar aqui primeiro, ó, a ordem tanto faz, vou esquecer das vírgulas, 12 vezes 12 vai dar 144, ok? E o 144 eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 4, isso aqui vai nos dar 32, vão 3 aqui. 8 vezes 4, 32, com mais 3 vai dar 35. 8 vezes 1 dá 8, com 3 dá 11. Aí conta aqui, uma casa, mais uma, duas, 3. Então daqui deu esse valor aqui, ó, 1,152 de P. Que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Exatamente, ó. Fiz a multiplicação, deu 1,152, multiplico por 100, isso aqui vai dar 115,2% de P. Significa que de 100% para 115 houve um aumento de quanto? De 15,2%, dando como gabarito a resposta letra D, Dinamarca. Tá certo? Ok, gente? Então essa é uma questão bem importante. Na sequência, coloquei mais uma questão aí para a gente trabalhar. Vamos ver aqui. Questão número 2. Essa questão número 2 é aquela questão que envolve, gente, as divisões direta e inversamente proporcionais. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. E tem questões que eles juntam essas duas coisas, a divisão direta e a divisão inversa, que é o caso dessa questão aqui. 2 funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos e dividiram esse total na razão direta de suas respectivas idades e inversa de seus respectivos tempos de serviço público. Se um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço e o outro 42 e está há 9 anos no serviço público. Então, a diferença positiva entre os números de processos que cada um arquivou é igual a quanto? E aqui nós temos as alternativas. Também uma outra questão muito importante aí para a prova de domingo. Gente, prestem atenção. Olha só, primeira coisa, 164 processos. XY são os funcionários, funcionário X, funcionário Y, e eles vão dividir essa quantidade de processos.
razão direta das idades e razão inversa do tempo de serviço. O que tem 27 anos de idade tem 3 anos de serviço. O que tem 42 anos de idade tem 9 anos de serviço. E a gente vai fazer a divisão na razão direta e inversa ao mesmo tempo. Notem que nós temos um E ali no enunciado. Se voltar aqui, ó, vou voltar para o enunciado, diz o seguinte: eles pegaram 164 processos e esse total eles irão dividir na razão direta de suas respectivas idades e inversa de seus respectivos tempos de serviço. Então o E aí na matemática vai acontecer simultaneamente. Bom, voltando ali para aquela tela, agora a gente faz o seguinte, gente. Tu vai escrever o 27, o 42 aqui, deixa um espaço e lembra que agora, como aqui é razão inversa, eu vou colocar aqui embaixo, só que eu vou colocar 1/3 e 1/9, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que pegar e fazer essas multiplicações aqui. Fazendo essas multiplicações, aqui vai dar 27 multiplicado por 1/3, isso aqui vai dar 27 terços. Aqui vai te dar 42 sobre 9. Se der para simplificar, a gente simplifica. Vou colocar um outro traço só para separar. Faço a simplificação aqui, não vai dar 9. E aqui, gente, não dá uma divisão exata. Então eu vou simplificar. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. 42 divididos por 3 vai dar 14 e 9 por 3 dá 3. Aqui ficou 1, né? Bom, vocês viram que aqui tem 9, que é um número inteiro, e tem esse número racional, essa fração aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo entre 1 e 3? É o nosso 3, ok? 3 divididos por 1 vai dar 3, vezes 9 vai dar o 27. 3 por 3 dá 1 e aqui vai dar o 14, ok? O que a gente faz agora, gente? Lembra que a gente fez questões nesse modelo? Pega somente os números de cima e coloca o K. O K, o que significa o K? Constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Então, tu vai fazer 27K mais 14K é igual ao número que eu quero dividir, que são aqueles 164 processos. Gente, achando aqui o valor de K, eu descubro quanto que cada um ficou encarregado dos processos. Então é na ordem, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então esse primeiro representa aquela pessoa que tem 27 anos de idade e 3 anos de tempo de serviço. Essa segunda aqui representa o que tem 42 e 9, respectivamente. Então eu coloquei aqui também a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então eu botei, ó, 27, 42, as idades, o tempo de serviço ali era inverso, 1/3, 1/9, multipliquei, deu 27 terços, 42 sobre 9, aqui ficou 9 sobre 1, 14 sobre 3. Mas aí eu tenho que ficar com os denominadores iguais. Tirei o MMC e aí eu vou pegar somente os números de cima, não esqueçam. Aí aparece o K, né? Constante de proporcionalidade. 27K mais 14K igual a 164. Isso aí vai dar 41K igual a 164, passamos o 41 para cá dividindo, o K igual a 4. No momento que nós descobrimos, gente, que o K vale igual a 4, e aí, tem como descobrir quanto que vale cada um? Tem. Barbada, só substituir aqui, ó. Substitui aqui naquela soma do K ali. E é na ordem, né? Esse aqui vai representar, então, o primeiro
funcionário, e esse aqui o segundo. Substituindo os valores, nós teremos 27 vezes 4 dá 108, 14 vezes 4 vai dar 56. Aí ele pergunta qual é a diferença positiva. Então, qual vai ser a diferença positiva? 108 menos 56. Lembrando que diferença positiva, gente, ele está nos perguntando, né? A diferença entre o maior e o menor. Por isso que é chamada diferença positiva. Porque se eu pegar o menor menos o maior, aí eu vou ter como resposta um número negativo. Mais uma questão, então. Vamos lá, questão agora, essa aí fecha o gabarito aí, questão número... fecha a questão número 2, o gabarito, então, fechou, né, a letra C, e agora, questão de número 3. Essa número 3, gente, eu achei importante colocar essa questão. Pode ser que eu tenha feito num dos vídeos anteriores, de uma das aulas anteriores, mas achei importante colocar essa questão para a gente lembrar como se trabalha com esse tipo de questão, que também é uma questão que envolve cálculo aí, porque tem número com vírgula. Então diz o seguinte, questão de número 3. Dividir certo número por 0,00125 equivale a multiplicá-lo por um número inteiro. Alternativa A, esse número inteiro, né, dividir um número por esse número aqui, equivale a multiplicá-lo por um número inteiro que vai estar entre quais? Menor que 100, compreendido entre 100 e 400, compreendido entre 400 e 1000, compreendido entre 1000 e 5000, ou maior que 5000. Vamos lá? Olha só, na tela a gente vai pegar o número n e vai dividir por esse. Esse n é um número que eu não sei qual é, mas estou colocando exatamente conforme aparece no enunciado. Esse número dividido por esse é a mesma coisa que pegar esse número n e multiplicar por quanto? Ali aparece dividindo. O que eu tenho que lembrar, gente? Sempre quando eu tenho números 0,02 e quero transformar para fração, lembro que eu disse para vocês assim, ó, pega esse número, escreve ele sem colocar aquela vírgula. Por que eu não estou botando 002? Porque 0 à esquerda não vale nada. Quantas casas nós temos? 2. Então ficou dividido por 100. Posso simplificar? Posso. Aquilo ali daria 1 sobre 50. Que aí seria uma fração irredutível, né? Se eu deixar 1 sobre 50, porque aí não tem mais como simplificar, a não ser que tu faça o cálculo. Muito bem. Se eu tenho 1,3235, escrevo o número 1,3235, sem colocar a vírgula. Quantas casas nós temos? 4. Então é o 1 acrescidos de 4 zeros, que vai dar 10.000. Então, todo número, gente, com vírgula, mas não pode ter aqueles pontinhos que são as reticências, todos esses números serão divididos por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Agora, quando aparecer os tais pontinhos, 0,32, 32, 32, pontinhos, lembro que isso aqui é chamado de dízima, e isso aqui ela é uma dízima o quê? Periódica. Qual é o período? 32. Aí eu escrevo quantos algarismos eu tenho aqui que compõem o período 2, então fica dividido por 99. Então, se eu tivesse 0,1235, pontinhos, não é mais divisões por 100, por 100.000, por 1 milhão, por 10. Então, tu escreve o período. 1, 2, 3, 5. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 9999. Tá certo?
Bom, então aquele número ali, gente, 0,00125 vai ser a mesma coisa que o quê? Escreve um número sem colocar a vírgula. Ah, por que eu não botei os zeros? Porque zero à esquerda não vale nada. Deu 125. Quantas casas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então é o 1 acrescidos de quantos? De 5 zeros. Isso aqui vai dar 100 mil. Importante para essa questão aqui, nós vamos ficar... Como é que a gente faz esse cálculo aqui quando a gente tem uma fração dividida por outra fração? Lembra que a gente conserva a primeira e multiplica invertido? D sobre C, e aí a gente multiplica o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Bom, então vamos ver como é que fica a resolução aqui da nossa questão. Então ficou o N dividido por 125 sobre 100 mil. Agora eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Eu vou conservar o primeiro número, que é o N. Poderia ser uma fração, poderia. Eu conservo o N e multiplico invertido. Fazendo essa multiplicação invertida, nós ficamos com essa expressão. 100 mil dividido por 125, eu poderia pensar assim, ó, gente. Nós temos aqui, ó, os 100 mil, ok? Divididos por 125. As vírgulas estão aqui. Eu poderia pensar assim, ó, 1000 dividido por 125 vai dar 8. E aqueles zeros que eu deixei de fora vai dar 800. Então, dividir o número n por 0,00125 é a mesma coisa que multiplicar por 800, certo? E aí nós chegamos na resposta que vai ser a letra C, Canadá. Bom, vamos adiante. Questão de número 4. Questão número 4. Outra que eu coloquei aí, gente, relacionado a porcentagens. Como nós temos um pré-prova, gente, essa aula, como sendo um aulão aí dos conteúdos que nós estudamos durante as nossas aulas, eu peguei então, como eu disse no início, as questões, aquelas que mais tem aparecido aí durante as provas aí pelo Brasil dos TRT. Se pegar São Paulo, Rio de Janeiro, os TRF, o próprio TRF aqui da 4ª região, que no edital, a prova, o edital, é essa que vocês irão fazer agora no domingo. A do TRF 4ª região, tanto o analista quanto o técnico, foi o mesmo edital. Ou seja, esse edital que agora a gente está estudando, sem tirar a vírgula, era a mesma coisa, tanto para analistas quanto para técnicos. Ok? E aí, justamente isso aqui que a gente está vendo, esse assunto foi o que mais apareceu em prova, as porcentagens, né? A parte aquela da divisão direta e inversa, e também o raciocínio lógico, que daqui a pouco vai aparecer aqui nessas questões que eu selecionei. Gente, questão número 4. No mês de outubro, o salário de um servidor público foi 60% maior que o salário do mês anterior. Por ele ter recebido um prêmio especial de produtividade. Em novembro, o valor voltou ao normal, igual ao mês de setembro. Em relação ao mês de outubro, o salário de novembro desse servidor foi... E aí nós temos aqui 27,5% menor, 30% menor, 37,5% menor, 40% menor e 60% menor. O que eu tenho que lembrar dessa questão? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, pessoal, que eu disse para vocês o seguinte: digamos que um determinado produto custa R$15 e esse produto sofre um aumento ele vai para R$60.
Então ele custava 15 e foi para R$60. Desse meu exemplo aqui, eu posso tirar duas coisas. Primeiro, eu posso pensar assim, o que o 15 é do 60? Então é só fazer 15 dividido por 60. Isso aqui, simplificando, vai dar 1/4. 1/4 é 0,25. E 0,25 multiplicados por 100, porque isso aqui é unitário, então isso aqui vai dar 25%. Não esqueçam que 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100, né, para tirar o símbolo percentual, que é igual a 1. Então a gente diz que isso aqui é uma taxa unitária. Por que unitária? Porque ela é uma parte do 1 aí. O 1 é o todo, que é o 100%. Então, 0,25, 25%. Então, o que os R$15 é daqueles 60? 25%. Então, eu quero comprar alguma coisa que custa R$60, mas digamos que essa pessoa, eu quero comprar essa coisa que custa R$60, aí eu vou pagar ali com débito e digamos que a loja não aceita débito, somente em dinheiro. Ah, mas eu só tenho R$15 em dinheiro e o valor do produto que eu quero comprar custa R$60. Então significa que eu só tenho 25% desse valor. O que o 15 é dos 60. Ok? Bom, agora eu tenho que pensar assim, voltando lá para aquela, né, que eu disse para vocês, isso aqui custava R$15 e passou a custar R$60. Qual foi o aumento percentual? Quantos por cento aumentou? Então agora a minha divisão, gente, é ao contrário, é o maior dividido pelo menor. 60 divididos por 15, isso aqui vai nos dar 4. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar por 100, isso aqui vai dar 400%. Mas cuidado, o aumento não foi 400%. Porque não esqueço que o início dele, ele vale 100%. Então ele foi de 100% até 400%. Então o aumento foi de 300% e não 400%. Mas lembro que eu falei para vocês que na prática a gente divide o maior pelo menor. Esse número que eu encontrei, eu sempre irei subtrair 1. Sempre vou tirar 1. Tira 1 daqui, não fica 3? Multiplica por 100, o aumento foi de 300%. Então, recapitulando, gente, se um produto, uma coisa qualquer, custava R$15 e passou a custar R$60, o aumento foi maior, divide pelo menor, esse resultado, não esqueçam de tirar 1. O que esse 1 é? É o 100%, é o início. Tira o 1, ficou 3, multiplica por 100, 300%. Mas claro que eu também poderia pensar assim, pega esse valor, multiplica por 100, mas aí não posso esquecer de fazer 400 menos 100, que vai dar os 300. Eu prefiro já subtrair 1 daqui e já multiplica por 100, que já dá a resposta direta. Agora, se eu quero saber o que o 15 é dos 60, eu não tenho todo o dinheiro, porque não tem como pagar com débito, tem que ser somente em dinheiro, e eu só tenho R$15. O que aqueles R$15 corresponde dos 60? Corresponde 25%, é o menor dividido pelo maior. Fechou? Tá. Nesse tipo de questão aí, gente, que eu coloquei, eles podem perguntar várias coisas. Primeiro, né, o que o 15 é dos 60 e de 15 para 60 aumentou quanto? Então, notem que nessa questão aí, já é uma característica da Fundação Carlos Chagas perguntar, né, ele fala em meses, ou ele pode se referir até dias da semana, ou até
ano, né? Olha, 2014, 2015, o próximo ano, 2016. Tem uma questão da Fundação Carlos Chagas que ele falava em questão de processos, que um analista tinha observado a quantidade de processos. Então ele analisou lá, tu tinha um mês de novembro de um determinado ano, o dezembro e o janeiro do ano seguinte. E ele chegou à conclusão que o número de processos de dezembro diminuíra 25% em relação ao de novembro. Diminuíra. Os de dezembro diminuíra 75%. 75%, tá? O dezembro diminuíra 75%. Se eu falei 25 agora, não. Diminuíra 75%. Tá certo? Então ele diminuiu 75%. E janeiro voltou a ser o que era de novembro. A pergunta na prova, de dezembro para janeiro aumentou quanto? Vamos fazer o cálculo? Como ele não dizia o total de processos, gente, atribui um valor 100 processos. Dezembro diminuiu ou diminuíra 75% em relação a esse número. Então, quanto é que é 75% de 100? Corresponde a 75, ok? Mas aí esse 75 diminuiu, então ficaram 25, tá? 75% diminuíra em relação a esse mês, então ficou 25, mas janeiro voltou a ser o que era. Pergunta: qual foi o aumento percentual? Então o que tinha que fazer, gente? Pegar, ó, eu quero ver daqui para cá aumentou quanto? Aí é sempre o maior dividido pelo menor. Olha só que barbada, isso aqui dá 4, tira 1, ficou 3, multiplica por 100, resposta na prova 300%. Ok? Tá, nessa daí ele não fala em aumento, ele fala o seguinte. Então eu tenho o seguinte, ó, nessa questão. Eu tenho os meses de outubro, ok? Outubro, mês de novembro e o mês de... No mês de outubro, salário servidor público. Em novembro, o valor voltou ao normal, igual ao mês de setembro, tá? Então, eu tenho outubro, mas ele fala do mês de setembro também, e aqui o mês de novembro. Então, olha só. Ele não diz qual é o salário, gente. Atribui um valor 100 de novo. Notem que diz que no mês de outubro o salário de um servidor público foi 60% maior do que o salário do mês anterior. Ora, o mês anterior é setembro e está dizendo que outubro foi 60% maior. Um aumento de 60%, gente, não é uma multiplicação por 1,6? Então, basta pensar, se o salário aqui foi 100, aqui vai ser 160, ok? Mas aí o que diz aqui? Em novembro, o valor voltou a ser igual ao mês de setembro, voltou a ser R$100. Aliás, botei aqui 100, né? R$100. Eu estou atribuindo 100, isso aqui poderia ser 10 mil. Faz de conta que eu tirei aqueles zeros ali só para facilitar o cálculo, né? Estou falando aqui salário, né? Claro que não vai ser 100 reais no caso. 100 é o número que nós estamos usando só para nos ajudar aqui no cálculo. Bom, continuando aqui, ó, gente. Então vamos lá. Setembro, outubro, novembro. Em relação ao mês de outubro, o salário de novembro desse servidor já dá para ver que é menor. Então agora não é um aumento. Notem que aqui, ó, fiz questão de colocar aqui no quadro essa questão também da FCC para mostrar para vocês que aqui não. Aqui era um analista lá, ele chegou à conclusão que o número de processos de dezembro diminuíra 75% em relação a novembro.
Então, se diminuiu 75%, ficou 25%. Quanto é que é 25% de 100? É 25. Só que janeiro voltou a ser o que era de novembro. Daqui para cá aumentou. Qual foi o aumento? 300%. Agora aqui não. Eu já vi que de 160 e para 100 diminuiu. Então, quantos por cento diminuiu? Então, agora, gente, eu quero saber o que o menor é do maior. Aí é só fazer essa divisão aqui. Então, aqui eu coloquei o cálculo, ó. Setembro 100, outubro 160, novembro 100. Vamos lá? 100 dividido por 160, né? Então, essa conta aqui, 10 dividido por 16, ou eu posso simplificar, 5 dividido por 8, isso aqui vai dar 0,625. Significa que multiplicado vai dar 62,5%. Significa que esse funcionário, o salário dele em relação ao de outubro era 100%. Que é esse 160 aqui, mas aqui ele recebeu 100, então ele recebeu 62,5%. Então, quanto que ele é menor? Aí é só pegar e fazer uma subtração. 100% menos 62,5%, então ele recebeu o salário menor em 37,5%. Essa é a resposta dessa questão, fechando como gabarito a letra C, Canadá. Gente, aqui foi uma casualidade essas questões que eu peguei da Fundação Carlos Chagas, vocês viram, tá dando tudo C. Tá dando tudo C, né? Se não me engano, a anterior e a segunda, eu acho que também tinha dado C. Tá certo? Então aqui, ó, questão importante. Vamos adiante, pegar uma questão agora relacionado à lógica. Essa questão aí, gente, de lógica, eu resolvi com vocês numa das aulas, mas também achei importante colocar nessa aula que antecede, então, a prova aí para domingo, que é aquela questão das proposições categóricas, que é o todo, o algum e o nenhum. Lembrando, gente, que quando a gente tem uma expressão aqui, ó, eu tenho essa frase envolvendo o ou, certo? Ó, envolvendo o ou, que o símbolo é o V, ok? Quando a gente nega essa frase, lembra que o ou vai virar e aí tu nega quem vem antes e nega quem vem depois? Quando a gente tem uma frase com o e nós queremos negar ela, o que vai acontecer? Ela vai virar um ou, e aí tu nega o que vem antes e nega o que vem depois. Então não esqueça, vai negar uma frase que tem ou, não esquece que ela vai virar e. Vai negar uma frase que tem e, ela vai virar ou. E aí não esquece, não posso esquecer de negar o que veio antes e o que vem depois. É isso que eu tenho que lembrar, que são as proposições, lembram? Fazer a negação. O que significa negar? Trocar o valor lógico. Disso aqui, a Fundação Carlos Chagas tem misturado com problemas envolvendo, que eu falei para vocês, que é aquele triângulo, que aqui a gente escreve o todo, aqui a gente coloca o nenhum, e aqui a gente coloca o algum, que tem o mesmo significado de pelo menos existe. Lembrando que a base aqui vai ser uma equivalência, e esses lados aqui então vai ser a negação. Lembra o que eu disse para vocês, ó, gente? Bota aqui uma letra A, B, aqui vai ser A, não B, e A, não B. Então, como que eu uso esse triângulo? Lembro? Vou pegar uma frase aqui, eu digo para vocês assim, ó, algumas frutas não
são vermelhas. Algumas frutas não são vermelhas. E digamos que na prova eu tenha que negar essa frase. Algumas frutas não são vermelhas. Algumas frutas não são vermelhas. Como que eu vou fazer isso aí para negar? Algumas frutas não são vermelhas? Então nós estamos aqui no triângulo. Quando nós vamos negar o algum, tu pode ir para o todo e tu pode ir para o nenhum. Primeiro eu vou escrever o nenhum. Quando a gente nega de algum para nenhum ou de nenhum para algum, só vai mudar a palavra. Porque esse A, lembra que eu disse que o A é de quem nós estamos falando? E o B é o que nós estamos falando. Ah, o A, estou falando dos jogadores. O B são craques, são inteligentes. Ok? Então, A é de quem eu estou falando e o B, o que eu estou falando deles. Quando a gente nega do algum para o nenhum, só muda a palavra, porque nós vamos manter de quem nós estamos falando e o que nós estamos falando, nós iremos manter. Olha só, mesmo símbolo aqui. Então, aqui ficaria nenhuma fruta não é vermelha. Claro, eu só arrumei a concordância aqui, né? Já que eu não estou botando nenhumas. Então, nenhuma fruta, ó, mantive de quem eu estou falando que é fruta, nenhuma fruta e mantive o que eu estou falando. Nenhuma fruta não é vermelha. Está feita a negação. Qual é a outra negação que eu poderia ter feito? Do todo. Aí eu vou colocar aqui. Todas as frutas, então olha o que aconteceu aqui, ó, de algum vai virar todo, e aí eu mantenho de quem eu estou falando, só que o que eu estou falando eu vou trocar o valor lógico, então eu mantive de quem eu estou falando que são as frutas, todas as frutas. Aqui eu disse que não são vermelhas, agora eu vou dizer que são vermelhas. Tá aí a negação. São vermelhas. Não esqueçam, gente, da primeira para a segunda foi uma negação. Da segunda para a terceira foi uma negação. E pegando as extremidades é a tal da equivalência. Então, nessa frase aí, eu coloquei exatamente o que eu falei para vocês, agora eu coloquei aqui o desenvolvimento. Para a gente lembrar, ó, o V, não esqueçam que é o OU, e o V virado é o E. Então, quando tu vai negar uma frase, uma proposição composta, lembrando que o A é uma proposição simples. O que é uma proposição simples? Não pode ter o ou, não pode ter o e, não pode ter o então. Quando a gente liga com ou, e, então, e o se e somente se, aí vira uma proposição composta. E aí quando a gente vai negar o ou, ele vira e. E aí tu nega o que vem antes e o que vem depois. Troca o valor lógico. Quando nós vamos negar o e, ele vira ou e tu nega o que vem antes e o que vem depois. Seguindo, nós temos aqui o triângulo que eu escrevi aqui no quadro. Todo, algum, nenhum. Base, equivalência, negação, negação. O P é de quem eu estou falando e o Q é o que eu estou falando do P, no caso. Então aqui, ó, quando tu vai negar do todo pro algum, tu mantém de quem tu tá falando, só não esquece de trocar todo para algum ou pelo menos existe. E o que aqui vai virar não que. Então, se aqui eu digo que são craques, aqui eu vou dizer que não são craques. Aqui eu digo que não são competentes, aqui tu vai dizer que são competentes. Agora, não esqueça, quando tu vai negar do algum para o nenhum, tu mantém de quem tu está falando e mantém o que tu está falando do P. A única coisa, tu vai trocar o algum para o nenhum, ou pelo menos para o nenhum, ou existe para o nenhum. Porque lembrando que pelo menos existe tem o mesmo significado. Ok? Bom, então nesse aqui, se tu diz assim, ó, tô falando aqui dos jogadores, tu mantém os jogadores.
não são craques. Aqui tu vai dizer que também não são craques. Estou falando dos juízes. Aí eu estou dizendo, são competentes. Então aqui vai ficar competentes, competentes também. Ok? Mantém o mesmo valor lógico. Agora vem a solução aí. Gente, então nós temos todos os novelos de lã guardados na gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado, tá certo? Aqui houve um problema na hora de digitar, saiu como, faltou um I ali no lugar do R, mas tudo bem, tá, gente? Então já estou corrigindo aqui é um I, então nenhum deles foi usado. Só vou voltar aqui para o enunciado que eu acabei esquecendo de ler aqui com vocês. Então essa questão da Fundação Carlos Chagas diz o seguinte: uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde, ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação, o que permite concluir que: letra A, pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou algum deles foi usado. Letra B, pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou todos eles foram usados. E aí vai. Então, agora, olhando ali a solução, nós temos aqui, ó, todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi, não esqueça que aqui é um I, foi usado. Gente, olha só, o E, como ele diz que essa frase aqui, a tal da senhora, depois ela viu que essa afirmação que ela falou, isso aí, essa afirmação estava falsa. Então ele quer a correta. Então ele quer trocar o valor lógico, concordo? De falso, tu quer verdadeiro. Poderia ser verdadeiro? Poderia. E eles poderiam perguntar a falsa. Mas sempre quando tu quer trocar o valor lógico, isso aí é uma negação. Então vamos lá. Todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. O E necessariamente tem que virar ou. Lembra, ó, quando tu nega uma frase que tem E, ela vira ou. E aí tu vai ter que negar o que vem antes e o que vem depois. O que veio depois aqui do E? Tá, eu já sei que tem que aparecer o ou. Nenhum deles foi usado. Nenhum deles foi usado. Quando eu vou negar o nenhum, gente, ele só pode virar algum. Ou, pelo menos, existe, mas ele não pode virar todo. Então, significa que quando a gente nega do nenhum para o algum, tu mantém toda a estrutura da frase, tu não vai mudar nada. Lembra o que eu disse para vocês? Tu mantém de quem tu está falando e mantém o que tu está falando, do A aqui no caso. Então, olha só, nenhum deles foi usado. Algum deles foi usado. Só mudamos de nenhum para algum. Então, só fazendo isso, gente, nós já chegaríamos na resposta que é a alternativa A. Mas aí vendo a outra, né, que antecede aqui o E, que eu também teria que negar. Transformei para ou e fazendo a negação. Ó, todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos. Eu estou aqui no todo. E eu quero negar. Quando nós vamos negar o todo, ele vai virar o quê? Algum, pelo menos, existe. Todo vai virar algum, pelo menos, existe. Então aqui, ó, pelo menos, mantém de quem tu está falando, que nesse caso é o novelo, os novelos de lã, só que tu troca o que tu está falando dele. Eu mantive que é um novelo de lã. Lá eu dizia que eles são coloridos. Então aqui eu vou dizer que não são coloridos. Mas aí, claro, arrumando a concordância, tu vai olhar ali a alternativa também. Então ficou pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido. E aí, tá aí a resposta, então, da negação dessa frase. Questão importante essa parte envolvendo aí o triângulo, que eu chamei a regra da coisa, tá ok? Isso aí eu coloquei também aí na área do aluno, gente,
um Memorex, além dessa aula agora, mais um Memorex para vocês darem uma olhada aí. Então, de repente, já pode ser até no dia da prova, imprime uma folha frente e verso, formato A4, que tem ali coisas de porcentagem, de múltiplos, divisores, que também a gente pode dar uma olhadinha antes da prova, é importante. Bom, gente, vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Essa questão número 6... vou apagar aqui. Nós temos a seguinte situação aí na questão número 6, essa da Fundação Carlos Chagas. Então, nós temos o seguinte aí nessa questão. Uma turma de alunos de um curso de Direito reuniu-se em um restaurante para um jantar de confraternização e coube ao Francisco receber de cada um a quantia a ser paga pela participação. Desconfiado que Augusto, Berenice e Carlota não tinham pagado as suas respectivas partes, Francisco conversou com os três e obteve os seguintes depoimentos. Augusto: não é verdade que Berenice pagou ou Carlota não pagou. Berenice falou: se Carlota pagou, então Augusto também pagou. Carlota: eu paguei, mas sei que pelo menos um dos dois outros não pagou. Bom, gente, olha só. Ele diz que essa questão aqui, ela é o tal do Francisco que, conversou com os três e obteve os seguintes depoimentos. Aí diz assim: considerando que os três falaram a verdade, é correto afirmar que... Vamos voltar de novo para cá. Importante, gente. Ali nós temos a frase do Augusto. O que o Augusto falou? Ele disse: não é verdade que... Não esqueçam dessa expressão. Quando aparecer isso aqui, não é verdade que... Tudo que vem depois do que, tu tem que negar. Então eu já vou negar, gente. Ali diz que Berenice, só vou escrever aqui, não é verdade que Berenice pagou ou Carlota não pagou. Carlota, vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Não pagou. Primeira coisa, eu aconselho, dou a dica para vocês arrumarem. Se ele está dizendo que não é verdade que, sempre quando aparecer essa expressão não é verdade que, depois do que, tudo que vem para frente, tu tem que negar. Lembra, tu tá diante do ou. Quando tu nega o ou, ele vai virar o quê? Vai virar e. E aí tu nega o que vem antes, vem depois. Então antes nós tínhamos Berenice pagou. Então nós vamos dizer que Berenice não pagou, ok? Berenice não pagou. Berenice não pagou. E Berenice não pagou e Carlota pagou. Gente, não esqueçam que também a gente sabe que essas três afirmações são verdadeiras. Olha o que diz ali, considerando que os três falaram a verdade. Bom, então isso aqui é verdadeiro. Nós estamos diante do conectivo e. O e só é verdadeiro quando essas duas proposições forem verdadeiras. Então eu já sei que Berenice não pagou e Carlota pagou. Então eu já sei que a Berenice não pagou. Aqui eu já poderia até encontrar a resposta, mas já aproveitando, vamos pegar a fala ali do que disse a Berenice. A Berenice disse o seguinte: se
Carlota, se Carlota pagou, vírgula, não esqueça que toda frase que começa com C, ela é uma condicional. Vem a vírgula, aqui eu tenho o então. Se eles não colocarem o então, tu já sabe que fica subentendido porque começou com C, então não precisaria nem aparecer aquele então. Se Carlota pagou, então Augusto também pagou. Também pagou. Ele não disse que essa frase aqui também é verdadeira? Toda essa frase é verdadeira. E notem o seguinte, gente, aqui nós temos o conectivo então. Nós temos o conectivo então. Se Carlota pagou, nós sabemos que Carlota pagou é verdade. Então isso aqui é verdadeiro. Nós sabemos que toda essa frase é verdadeira. Vocês lembram que o então só é falso quando dá verdade aqui e falso aqui, que a gente gravou como Vera Fischer? Lembram? Então significa que aqui não pode dar falso, porque se der falso aqui, vai dar Vera Fischer. E toda essa frase é verdadeira, isso aqui só pode ser verdadeiro. Pronto! Então eu sei que Carlota pagou e Augusto também pagou. Então, quem não pagou, que eu já descobri aqui na primeira, foi a Berenice. E aí, indo para as alternativas, ó, aqui eu coloquei exatamente o que eu escrevi agora no quadro, ó. Augusto, não é verdade que Berenice pagou, ou Carlota não pagou. Berenice não pagou e Carlota pagou. Fiz exatamente, tá aqui, ó. Berenice não pagou e Carlota pagou. Se Carlota pagou, então Augusto também pagou. E aí a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro e toda a frase é verdadeira. Isso aqui também tem que ser verdadeiro. Portanto, aí a resposta, então, fecha a alternativa A. Voltando ali para as respectivas alternativas, diz, ó, apenas Berenice não pagou a sua parte, ok? Gente, bom, com isso, então, a gente já descobriu, né, só analisando essas duas frases, essas duas proposições, nem foi preciso analisar aquela terceira. Bom, e agora, gente, eu preparei aqui mais uma questão, a sétima questão, e aí eu peguei como, então, a última questão para a gente ver de lógica, uma questão envolvendo verdade e mentira. Aí quero mostrar aqui para vocês como é que a gente faz essa questão aí da Banca Fundação Carlos Chagas. Bom, gente, essa questão diz o seguinte: a gente resolve essa questão bem fácil e resolve rápido essa questão. Claro, vou mostrar aqui o modelo que vocês podem usar para resolver esse tipo de questão. Então, nós temos o seguinte: um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos: Armando, Celso, Edu, Juarez e Tarso. Então, nós temos assim, ó. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu uma frase aqui. O Armando diz: sou inocente. O Celso: Edu é o culpado. Edu: Tarso é o culpado. Juarez: Armando disse a verdade. E Tarso: Celso mentiu. Então nós temos o seguinte: um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Os suspeitos são aqueles ali: o Armando, vamos botar aqui, Armando, nós temos o Celso, o Edu, o Juarez e o Tarso aqui. E aí cada um respondeu ali, né, sou inocente, Edu é o culpado. Aí tu vai pegar esses mesmos nomes na ordem, coloca aqui, ó. Armando, ok? O Celso,
o Edu, o Juarez e o Tarso. Esse tipo de questão, então, a gente pode resolver assim, que é rápido. Eu monto uma tabela. Nessa tabela, aqui eu coloquei os nomes dos suspeitos na vertical e na horizontal também, seguindo a mesma ordem. Agora, gente, a gente resolve dessa maneira. Tu tem ali as frases e depois diz o seguinte: sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu, somente um mentiu, e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é quem do crime. Ok? Então, voltando para cá. Então, tu vai fazer dessa forma, gente. Eu vou indo personagem por personagem, suspeito por suspeito, e agora eu vou dizer, não estou dizendo que ele é, mas eu vou supor que o culpado é o Armando. O Armando é o culpado. E aí eu vou analisar as frases que nós temos. Olha o que diz. Para mim o culpado é o Armando. Não estou dizendo que é ele, mas eu estou supondo. O Armando disse, sou inocente. Gente, se ele é o culpado, né, por hipótese, eu estou supondo que ele seja o culpado, por hipótese, quando ele diz, sou inocente, isso aí é uma frase o quê? Verdadeira ou falsa? É uma frase falsa. Essa frase é falsa. Aí o Celso, o que o Celso falou? E eu estou supondo que é o Armando, né? O Armando que é o culpado. O Celso diz, Edu é o culpado. Não. Quem é o culpado que eu estou supondo não é o Armando, e o Celso diz que é o Edu, então isso aqui também é falso. E o Edu? O que diz o Edu? Tarso é o culpado. Mas quem é o culpado para nós, por hipótese, não é o Armando? Então essa frase é falsa. Juarez, Armando disse a verdade. O Armando disse a verdade? Não, o Armando é uma frase falsa, né? Ele mentiu, então isso aqui também é falso, porque ele estava dizendo, o Juarez, que o Armando disse a verdade. Aqui só seria verdade se ali também fosse verdade. E o Tarso, Celso mentiu. Celso mentiu? Mentiu, é falso, então aqui é verdadeiro. Mas não é o Armando culpado. Por que não é o Armando? Porque eles disseram, gente, olha só, sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade. Só que agora, nessa minha hipótese, eu teria, ó, falso, 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 eu teria 4 que mentiram e somente um que falou a verdade. Então, não é o Armando. Agora nós vamos para o Celso. Vamos ver o que vai acontecer com o Celso. Celso. Então, nós temos aqui Armando. Agora, para mim, o culpado é o Celso, ok? Não estou dizendo que é ele, mas eu estou fazendo por hipótese. Então, vamos lá. O Armando disse, sou inocente. Se é o Celso o culpado e o Armando diz que sou inocente, ele falou a verdade. O Celso, Edu é o culpado. Isso aqui é falso, porque quem é o culpado para nós agora é o Celso. O Edu, o que o Edu falou? Tarso é o culpado. Isso aqui é falso. Notem, gente, que eu já não precisaria completar a minha tabela aqui. Aqui também eu fiz porque era a minha primeira coluna. Está dizendo que nós temos, olha só, está dizendo que nós temos somente um que falou, um que mentiu e os outros falaram a verdade. Então significa, notem o seguinte, ó, significa que aqui, ó, eu já tinha mais de um que mentiu. Aqui eu já tenho mais de um, então não preciso completar. Mas vamos rapidamente completar a tabela aqui. O Juarez, o que o Juarez falou? Armando disse a verdade. Verdade. Tarso disse, Celso mentiu. Celso mentiu? Mentiu. Mas não pode ser essa, porque aqui tem 3 que falam a verdade e 2 que estão mentindo. Agora, quem é o nosso culpado? É o Edu. O que o Edu disse? O Armando disse, sou inocente. Se para nós o Edu agora é o culpado, o Armando vai ser inocente, né? Porque não é ele. Então isso aqui é verdade. O Celso, Edu é o culpado. Realmente, verdade. O Edu,
Tarso é o culpado. Isso aqui é falso, porque quem é o culpado é o Edu. O Juarez, Armando disse a verdade. Disse. Ó, por enquanto só um mentiu. Agora, o que o Tarso falou? Celso mentiu. Celso mentiu. O Celso mentiu? Não, ele falou a verdade. Falso. Então, eu fiquei com dois personagens aqui que mentiram. E apenas um mentiu e os outros falaram a verdade. Vou lá para o Juarez. Juarez, vamos ver. Armando, agora o culpado é o Juarez. O Armando diz, sou inocente. Verdade. O Celso diz, Edu é o culpado. Falso, agora é o Juarez. O Edu diz, Tarso é o culpado. Ó, já é falso. E eu já nem precisaria completar as outras na hora da prova. Mas como estamos estudando aqui, revendo, vamos lá. Juarez. O que o Juarez diz? Armando disse a verdade. Verdade. E o Tarso disse, Celso mentiu. Celso mentiu? Mentiu, verdade, mas não pode ser. Tá, então eu já cheguei na resposta. Quem é o que cometeu o crime? O Tarso. Mas vamos completar aqui rapidamente. O que o Armando disse? Para mim agora é o Tarso. O Armando disse, sou inocente. Verdade. O Celso disse, Edu é o culpado. Edu é o culpado. Não, o culpado é o Tarso. O Edu diz, Tarso é o culpado. Verdade, é o Tarso. Juarez diz, Armando disse a verdade. O Armando disse a verdade. E finalmente, Tarso diz, Celso mentiu. Celso mentiu? Mentiu. Verdadeiro. Então tá aqui, ó. Só tinha apenas um que não falou a verdade. Esse aqui não falou a verdade, os outros todos falaram a verdade e a gente chegou à conclusão que o culpado é o Tarso. Aqui aparece então como letra E o gabarito. Aqui, ó, gente, eu fiz a tabela só para mostrar para vocês, como vocês têm esse material aí na área do aluno, eu coloquei a tabela toda completa aqui, ó, nos slides e fiz da mesma forma que eu mostrei aqui no quadro, fechando então a alternativa E. Então, uma boa prova para vocês, façam com calma essa prova, não esqueçam aquilo que eu falei em aula, a gente não pode morrer numa questão, morrer que eu digo perder muito tempo, então o negócio é fazer com bastante atenção, bastante calma, aproveitar, ser o último a entregar a prova, para aproveitar todo o tempo e aquela questão que tu demorou para fazer, bota um ponto de interrogação, vai lá para uma outra matéria, para português, direito do trabalho, depois volta e não esqueçam que essa matéria, gente, é o diferencial. Tô na torcida por vocês. Coloquei aqui para melhor turma e rumo ao TRT da 4ª região. Ok, gente? Abraço e sucesso para vocês.